Olá, graça e paz. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical de hoje, a qual nós iremos estudar a sexta carta enviada às igrejas da Ásia. E a carta de hoje do nosso estudo será a carta enviada à igreja de Filadélfia. O que nós vamos aprender com o estudo de hoje? Nós vamos ver como Cristo se apresenta na carta, o autor. Nós vamos ver que a Filadélfia era uma igreja pequena, era uma igreja fiel. Nós vamos aprender sobre o que é uma porta de Deus aberta. Nós vamos aprender também sobre as oposições à igreja e qual é o tratar do Senhor em relação à oposição. Nós vamos ver que Filadélfia era uma igreja obediente e é uma igreja que ela foi orientada a guardar o que tinha. E também vamos ver qual foi o prêmio que o Senhor Jesus reservou para essa igreja. Entrando no texto, o texto que nós vamos estudar está lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13, que diz: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem. Quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no templo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guardem o que você tem, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. Eu escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu nome, o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Partindo então para analisarmos versículo a versículo, vamos começar analisando então o versículo 7, que fala a forma a qual o Senhor Jesus ele se apresenta à igreja. Ele diz: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertence ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. A primeira coisa que nós observamos nesse texto é sobre como Jesus ele se apresenta. Ele diz três coisas que precisam ser observadas nesse texto. Primeiro, ele afirma que ele é santo e verdadeiro, e que ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Analisando essas três formas que ele se apresenta, nós vamos entender um pouco mais por que ele se apresenta assim. A primeira coisa que nós precisamos aprender, ele diz que ele é santo. Se você lembrar bem, a palavra santo, ela significa separado. Ela tem uma origem semântica que quer dizer também cortado. Logo, tudo aquilo que é santo, na verdade, é algo separado ou cortado daquilo a qual pertencia. Então, todo aquele que é santo, ele é alguém que ele é separado para Deus, ou ele é alguém que pode-se dizer que ele foi cortado do mundo e não pertence mais ao mundo. Então, ser santo, na verdade, é você estar totalmente voltado para Deus e não para o mundo. Uma coisa também que nós devemos nos atentar é que Cristo afirma à igreja que ele é santo em todo o seu ser. Cristo Jesus, ele é santo como um todo.
E ele deixa bem claro isso para a igreja, por quê? Porque a santidade é algo que ele exige também de seus servos. A igreja, ela precisa entender a importância da santidade porque o dono da igreja é santo. E Cristo Jesus, ele deixa bem claro quando ele afirma: esta é a mensagem daquele que é santo. Então ele está afirmando para a igreja que ele é santo. Ele não possui santidade, ele é a santidade, ele é santo. E a igreja precisa entender isso, por quê? Porque nos dias de hoje a santidade muitas vezes ela é menosprezada, ela não é valorizada e não é praticada. Nós somos muitas vezes ovelhas do Senhor que por muitas vezes não tem buscado cortar a relação com o mundo, ou não tem buscado ser uma pessoa separada. Quem é separado para Deus, ele tem prazer nas coisas de Deus e abomina as coisas do mundo. Agora, se você é uma pessoa que diz ter prazer nas coisas do mundo e nas coisas de Deus, na verdade você não é santo. Porque as coisas do mundo são abominações diante do nosso Deus. E quem é separado, ele precisa entender e compreender que ele precisa abrir mão daquilo que não é de Deus, que desagrada a Deus e que não traz edificação nenhuma em sua vida. A outra forma que ele se apresenta, ele diz que ele é verdadeiro. Cristo afirma que ele é autêntico em ações e palavras e em todo o seu ser. Cristo ele afirma quando ele diz aquele versículo que você muito bem conhece, que ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há outro versículo que fala bem assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está afirmando para a igreja que ele é verdadeiro. Ele é a verdade. Então, quando você olha tudo que acontece no mundo, todas as coisas que acontecem e para onde elas apontam, você vê que tudo aponta para o Senhor Jesus, porque tudo foi criado por ele e para ele, pois, assim como diz a sua palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é a verdade absoluta. Então, por isso que a igreja precisa entender, quando ele se apresenta como verdade, é porque ele é a verdade para todas as nossas dúvidas e perguntas que há em nossas vidas. Uma outra coisa também que nós observamos interessante é que ele fala que ele tem a chave que pertenceu ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Olha que interessante isso. Essa referência ela está baseada em Isaías 22:22. Se você quiser ir lá ler depois, mas lá conta a história de Eliaquim. Eliaquim é um servo do rei Ezequias. Eliaquim, ele era o guardião dos tesouros do rei. Então, desde a geração de Davi, existiam os tesouros que pertenciam ao rei. E Eliaquim era como se fosse o homem que tinha a chave do cofre onde estavam os tesouros. Ele andava com essas chaves com ele, pendurada muitas vezes no seu pescoço, no seu ombro, e só ele abria a sala do tesouro. Para o rei entrar na sala do tesouro, tinha que ser Eliaquim abrindo. Então, se Eliaquim não fosse até lá para abrir, ninguém entrava. E se ele fechava, ninguém entrava. Mas se ele abria, qualquer um poderia abrir, entrar. Então você começa a entender e compreender que ele está baseado em Isaías 22, quando ele diz o seguinte, que Deus é aquele que, se ele abre alguma coisa, ninguém pode vir fechar, porque só ele pode fechar. Mas quando ele fecha algo, ninguém consegue abrir. Ele está dizendo assim: eu sou aquele que pode fazer e também pode desfazer. Ele é o único que pode fazer isso. Ele está afirmando nesse versículo que não é o diabo, que não é o ser humano, que não é as pessoas, que não importa quem seja. Se ele determinou que algo vai acontecer, vai acontecer. Agora, se ele disse que não vai acontecer, não importa quem seja, não vai acontecer. Ele está deixando categoricamente falando para a sua igreja: eu sou aquele que pode fazer e pode desfazer. Partindo para o próximo versículo, versículo 8, diz: eu sei o que vocês estão fazendo.
Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Olha que interessante. A igreja de Filadélfia, ela era uma igreja pequena. Olha o que o texto está falando. Sei que tem pouca força. Quando você estuda sobre essa carta, você começa a entender que ele está falando não de força de braço, ele está falando da força da igreja como um todo. A igreja de Filadélfia era uma igreja pequena. Das 7 cartas que o Senhor escreve, a igreja de Filadélfia é considerada a menor igreja das 7. Ela era uma igreja pequena, com poucos membros, com poucos recursos e poucas condições. Mas olha que interessante. Filadélfia era uma igreja pequena e ela tinha poucos recursos e condições comparado às outras. A igreja era pequena, mas servia a um Deus grande. E por pensar agir e agir assim, acabou se tornando uma igreja exemplo, pois ela só recebe elogios da parte do Senhor Jesus. E hoje, a palavra Filadélfia é sinônimo de igreja modelo. Você encontra algumas igrejas hoje que levam o nome de Filadélfia. Porque a igreja de Filadélfia, apesar de ser pequena, apesar de ter poucos recursos, apesar de ter poucas condições, ela é uma igreja modelo, exemplo, que só recebeu elogios do Senhor Jesus. A igreja de Filadélfia é uma igreja a qual você pode olhar para essa carta e se referenciar nela como uma igreja para os dias de hoje. E você vai entender isso mais adiante. Outra coisa que Jesus fala para essa igreja é que ele diz o seguinte: eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Cristo abriu uma porta para essa igreja. O que você pensa ser uma porta aberta pelo Senhor? Uma coisa que nós podemos aprender sobre portas abertas é que toda porta aberta, ela leva a um novo caminho. Toda porta aberta leva a um novo caminho. E se ela leva a um novo caminho, ela leva a mudança. Então, nós precisamos entender que toda porta aberta é uma porta que o Senhor Jesus está dizendo para essa igreja: olha, eu vou levar vocês a um novo nível. Lembra que ele disse que a igreja é uma igreja pequena, que tem pouca força? A igreja era pequena, mas servia a um Deus grande. E essa igreja pensava assim. Então, por eles pensarem assim, nós servimos a um Deus grande. Não importa o nosso tamanho. Não importa se a igreja tem 10 membros, 15 membros, 20 membros, 30 membros, não importa. Nós somos pequenos, mas servimos a um Deus grande. E por eles pensarem assim, viverem assim, o Senhor abriu uma porta. Mas, se você parar para pensar, será que só isso que faz as portas se abrirem? Será que só pensar que você serve a um Deus grande vai fazer portas se abrirem? Não, meu irmão. Uma coisa que nós aprendemos com a igreja de Filadélfia é que a igreja de Filadélfia era uma igreja fiel. Ela era uma igreja fiel à vontade de Deus. Olha o que o Senhor Jesus fala. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Por eles seguirem os ensinamentos e serem fiéis ao Senhor, a porta se abriu. Por isso, entenda uma coisa: o que faz as portas se abrirem é você seguir os ensinamentos de Cristo e ser fiel a Ele. Quem vive os seus ensinos e é fiel a Ele, com certeza o Senhor irá abrir portas na sua vida. E entenda uma coisa: toda porta aberta pelo Senhor é uma porta que vai levar você a um novo nível. Esta igreja vivia isso. E por viver assim e agir assim, essa igreja acabou recebendo do Senhor uma bênção sem medida. Portas abertas são sinônimo de crescimento, expansão e de alcançar novos patamares. Quando Cristo abre uma porta na vida de alguém, é porque ele está falando assim: eu vou mudar a sua
sua vida e vou te levar a um novo patamar. Você vai alcançar novos lugares, você vai crescer, você vai expandir, você vai chegar aonde não imaginava chegar. Porta aberta pelo Senhor é isso. Todo homem de Deus e mulher de Deus que deseja que o Senhor abra uma porta na sua vida, ele precisa ser alguém que segue os ensinamentos do Senhor e precisa ser alguém fiel ao Senhor. Por quê? Os homens abrem portas, o diabo abre porta, mas a porta que o homem abre, o homem também pode fechar. A porta que o diabo pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Se o Senhor quer levar alguém a um novo patamar, por mais que os homens e o diabo tentem, a porta vai ficar aberta, porque Ele é o único que pode fechar essa porta e mais ninguém. Ele mesmo afirma: eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Por isso, cuidado com as portas que você tem pensado em entrar ou têm sido abertas na sua vida. Confirme se realmente elas são de Deus, porque se é de Deus, você pode ter certeza. Você vai chegar a lugares que você nunca imaginou chegar. Crescimento vai acontecer, expansão vai acontecer, novos patamares você vai chegar, se é Deus abrindo portas na sua vida. Partindo para o próximo versículo, o versículo 9 de Apocalipse, capítulo 3, diz: escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelho diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês. Olha isso, meus irmãos. Oposição à igreja. Toda obra de Deus sempre vai ter oposição. Os judeus estavam se levantando contra a igreja e queriam acabar com ela. Eles acreditavam estar servindo a Deus, mas na verdade eram servos de Satanás. Muitos agem e pensam da mesma forma nos dias de hoje, pois pensam serem de Deus e estarem fazendo a obra de Deus, mas estão sendo instrumentos do diabo. Uma coisa que nós devemos nos atentar, você que faz parte do reino de Deus, da obra de Deus e trabalha para Deus, oposição sempre vai existir. Quem faz a obra de Deus sempre vai enfrentar a oposição. E a maioria das vezes a oposição que você vai enfrentar, ela é uma oposição vinda do diabo. O diabo usa pessoas, o diabo usa situações, o diabo usa muitas coisas para ser oposição àqueles que fazem a vontade de Deus. A igreja de Filadélfia, ela estava sofrendo oposição da parte dos judeus. E os judeus acreditavam estar fazendo a vontade de Deus, mas na verdade eles pertenciam ao diabo e serviam ao diabo. Olha que engano desastroso que esses judeus estavam tendo. Eles acreditavam que perseguir a igreja, perseguir os cristãos, perseguir aqueles que levavam o nome de Jesus era agradar a Deus. Esse povo estava tão cego e faltava discernimento para eles que eles não sabiam mais discernir quando é Deus e quando é o diabo. Para eles, servir ao diabo era a mesma coisa de servir a Deus. O que isso chama a atenção para nós nos dias de hoje? Tem muitas coisas que acontecem no nosso meio. Tem gente afirmando que é Deus, quando na verdade é o diabo, mandando fazer ou direcionando algumas pessoas a fazer. Entenda uma coisa muito importante. Toda oposição ao reino de Deus, ela vem do diabo. Se existe algo que está se levantando para parar a obra de Deus, que quer parar os servos de Deus, que quer atrapalhar, isso vem do diabo, meu irmão. Não tem como estar vindo de Deus. Tem muita gente que é usada pelo diabo e não percebe. Por isso, nós devemos entender e compreender que nós devemos ter discernimento espiritual
para saber o que é de Deus e o que não é. E muitos, e eu volto a repetir, e muitos pensam que servem a Deus, mas estão fazendo a vontade do diabo. Se você olhar para esse texto, vai chegar um momento que o Senhor Jesus fala assim: olha só, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. Olha o castigo que o Senhor Jesus preparou para quem persegue a igreja. Jesus ele preparou um castigo para a oposição. Cristo afirma que vai castigar essas pessoas. E o castigo será que elas venham a se render à igreja. Olha o que Cristo afirma: eu farei com que elas venham e caiam de joelhos. Cair de joelho é alguém vir e se prostrar. E quando alguém se prostra diante de alguém, essa pessoa está se rendendo. Aqueles que queriam acabar com a igreja são aqueles que vão vir para a igreja e se render a ela. Quer ver um exemplo? Lembra do apóstolo Paulo? Lá em Atos, capítulo 9, o apóstolo Paulo era alguém que perseguia a igreja, fazia mal aos servos do Senhor, prendia os servos do Senhor. Mas de repente, ele está indo a caminho de Damasco e um esplendor de luz chega até ele. Ele cai no chão e da luz sai uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para você se levantar contra mim. Duro é para você, Paulo, fazer oposição a mim. E o interessante é que até antes da luz, Saulo tinha uma determinação de prender os cristãos. Mas quando ele vê a luz e ouve a voz, sabe o que ele fala? Quem é o Senhor que está falando comigo? E de repente ele levanta cego, vai para Damasco. E a história diz que o Senhor chega e chama um servo dele chamado Ananias para ir até Saulo, impor as mãos sobre ele e orar, para que ele volte a ver. Ananias vira e fala assim: Senhor, muito eu tenho ouvido sobre esse homem. Esse homem tem perseguido os teus servos, esse homem tem feito mal aos teus servos, esse homem tem prendido os teus servos. E o Senhor Jesus vira para Ananias e fala assim: olha, Ananias, esse homem é um vaso escolhido. E ele vai sofrer muito por causa do meu nome. E se você vê a história de Paulo, Paulo antes da conversão, ele fazia os servos do Senhor sofrer. Ele perseguia os servos do Senhor. Depois que ele se converte, ele começa a sofrer pelo nome do Senhor, começa a ser perseguido pelo nome do Senhor, e ele termina a carreira dele preso, decapitado em Roma, cumprindo o ministério que o Senhor Jesus entregou na mão dele. O que aconteceu com Paulo é o que o próprio Senhor Jesus está dizendo que vai fazer aqui. Ele está falando que a oposição vai ter que se render. Eles vão ter que se entregar para a igreja e compreender que a igreja é o Senhor agindo. Por isso, muitas vezes, aqueles que querem o fim da igreja e dos cristãos são os que mais irão depender deles. As pessoas que muitas vezes se levantam contra os servos de Deus são aqueles que muitas vezes vão precisar mais dos servos de Deus na sua vida. E a prova de amor do Senhor é sempre cuidar daqueles que realmente são seus. Quando o Senhor fala que vai pegar a oposição e jogar eles de joelho diante da igreja, ele afirma no final do versículo 9, olha, e todos saberão que eu amo vocês. Por mais que a oposição se levante, o Senhor cuida dos seus. E aqueles que se levantam contra a igreja, o Senhor irá tratar deles. E mais uma vez irá provar para a sua igreja que Ele é Senhor, que Ele ama e que Ele cuida. Partindo para o próximo versículo, nós chegamos no versículo 10, que diz: vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no templo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Olha que interessante. Jesus começa o versículo 10 falando que a igreja de Filadélfia
é uma igreja obediente. Vocês têm obedecido a minha ordem. Olha isso. Esta igreja é uma igreja obediente. E a igreja obediente é uma igreja firmada na palavra de Deus. Toda igreja obediente é uma igreja firmada na palavra de Deus. Mas o que é uma igreja firmada na palavra de Deus, Marcos? Bem, existem alguns itens que você precisa entender sobre o que é uma igreja firmada na palavra de Deus, para que esta igreja seja realmente uma igreja obediente. Primeiro, esta igreja é uma igreja que realmente prega a palavra. Essa igreja é uma igreja onde a palavra de Deus realmente é pregada na sua totalidade. Ali o importante não é agradar o homem, ali o importante é expor as escrituras. Uma igreja obediente é uma igreja que tem compromisso com a pregação. Prega a palavra como ela deve ser pregada. Uma igreja obediente é uma igreja que ensina a palavra. Toda igreja que quer ser uma igreja obediente ao seu Senhor é uma igreja que tem compromisso com o ensino das Escrituras. Uma igreja que não tem compromisso com o ensino das Escrituras é uma igreja que não é obediente ao seu Senhor. Uma igreja, ela precisa entender que ela precisa obedecer a sua palavra como um todo. Filadélfia é uma igreja que obedecia a palavra como um todo. Eles obedeciam a palavra. Então, eles recebiam a pregação, eles recebiam o ensino, e aquilo que eles recebiam, eles obedeciam. Cada membro desta igreja obedecia a sua totalidade. Esta igreja era uma igreja que realmente vivia a palavra. Eles não só ouviam, eles viviam diariamente. E ao mesmo tempo que eles viviam, eles compartilhavam a palavra. A igreja de Filadélfia era uma igreja que ela era obediente. Por quê? Porque ela recebia e ela também entregava. Filadélfia não é uma igreja onde as pessoas iam para o culto e recebiam e depois iam para casa e não faziam nada. Elas iam para o culto se encher para poder voltar para casa e assim começar a fazer a obra de Deus, vivendo a palavra, compartilhando a palavra e mostrando para as pessoas. Toda igreja que realmente é centrada na palavra de Deus é uma igreja que vive a vontade de Deus na terra. Se uma igreja tem compromisso realmente com as Escrituras, ela é uma igreja que vai viver a vontade de Deus na terra. E toda igreja que realmente vive a palavra é uma igreja onde acontecem grandes coisas do Senhor. Agora olha que interessante. Olha o prêmio pela obediência. Olha o que o Senhor Jesus fala no versículo. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro. Cristo Jesus afirma que essa igreja iria ser poupada do mal que iria cair sobre o mundo. A igreja de Filadélfia, por ser uma igreja obediente, e por ser obediente, ela recebe um prêmio do Senhor. E o prêmio que o Senhor está dando a essa igreja, Ele está falando com ela assim, olha, o que vai acontecer no mundo não vai acontecer com vocês. Filadélfia ia ser poupada do mal que estava por vir, pelo mal que iria acontecer na região da Ásia. E o interessante, se você ler as cartas das igrejas, Jesus fala para a igreja de Esmirna que ela vai sofrer, e fala para Filadélfia que eles vão poupar a igreja. As igrejas são do Senhor, e a forma como a igreja vive diante da presença do Senhor vai influenciar na forma que o Senhor irá também agir na igreja. Enquanto uma igreja, o Senhor fala assim, ó, vocês vão sofrer perseguição, vocês vão sofrer. A outra, ele fala assim, eu vou guardar e proteger e poupar vocês. Tudo isso que Filadélfia estava recebendo era em função da obediência. Então, das igrejas da Ásia, das 7 cartas, Filadélfia é a única igreja em que o Senhor Jesus afirma que irá guardar
contra a aflição que estava por vir. Às vezes as pessoas ficam pensando e dizendo: ah, mas obediência não tem nada a ver. Ah, que não tem problema nenhum fazer isso, não tem problema nenhum fazer aquilo. Sim, quem pensa assim não entendeu a importância disso. Todo aquele que busca viver de forma obediente diante do Senhor é alguém que vai ser reconhecido, receber coisas do Senhor que muitos não irão receber. Entenda que obediência é sinônimo de amor. E Filadélfia era uma igreja que realmente amava o Senhor Jesus. Entenda, obediência ao Senhor e à sua palavra sempre trarão bênção para os servos de Deus. Partindo para os próximos versículos, nós vamos analisar o versículo 11, 12 e 13. Que diz: Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. E essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu nome. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. A primeira coisa que o Senhor Jesus termina essa carta, ele vira e fala assim: eu venho logo. Ele está voltando. Jesus afirma para a igreja que ele está voltando logo. Muitos já ouviram isso na década de 50, 60, 70, 80, 90. Mas uma coisa nós observamos: o Senhor Jesus, ele está voltando. E a igreja precisa viver como se ele fosse voltar agora. Você não tem que ter um pensamento falando assim: o Senhor Jesus vai vir daqui a 100 anos, 50 anos, 200 anos, 1000 anos. Meu irmão, quem vive assim vai viver de forma relaxada. A igreja precisa viver como se o Senhor fosse voltar no próximo minuto. Eu venho logo, ele está afirmando para Filadélfia: olha, estou voltando, se prepara, vigie, busque, guarde, procure fazer o que tem que ser feito e abra mão daquilo que não precisa ser feito. Se ele está voltando, meu irmão, a igreja precisa confiar e crer que este é o momento. A outra coisa que nós observamos nesse versículo é que ele diz: guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A igreja de Filadélfia era uma igreja obediente, centrada na palavra, vivia a palavra, realmente amava o Senhor, era pequena, mas era uma igreja que servia a um Deus grande. Tudo isso que eles tinham, o Senhor Jesus vira para eles e fala assim: não percam isso, guardem. Quando ele fala para você guardar, ele está falando assim: não importa o que aconteça, não perca isso. A igreja é pequena? É, mas é uma igreja fiel. A igreja é pequena e falta recurso? É, mas é uma igreja que obedece a palavra e que vive a palavra. Filadélfia era uma igreja que não poderia perder isso, porque se eles perdessem, eles iriam perder o prêmio da vitória. Jesus está falando: o que vocês têm é importante, não deixe ninguém tomar de vocês. A igreja precisa entender e compreender o que é importante para o Senhor e o que não é. E aquilo que é importante para o Senhor nós devemos guardar. Não permita que nada e ninguém roube isso de você. Por quê? Porque isso que a igreja possui vai trazer prêmios sobre a vida da igreja. Olha o que ele fala: o prêmio da vitória. Existe um prêmio para aquele que vive conforme a vontade do Senhor. E olha o que ele diz no versículo à frente: a pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. O que é uma coluna? Você que conhece casa sabe muito bem que a sustentação de uma casa são as colunas. Toda casa, prédio que você observa tem coluna. Coluna é algo muito importante numa casa.
Uma casa, se uma coluna rachar, é bem provável que a casa toda caia. Jesus está afirmando que aqueles que realmente tiverem uma vida conforme a vontade dele, ele irá fazer com que essa pessoa se torne uma coluna no templo de Deus. Olha que coisa maravilhosa isso, meus irmãos. Coluna é símbolo de segurança e força. Se você observar na Grécia Antiga, e você procurar fotos da Grécia Antiga, a Grécia Antiga desabou, mas as colunas estão de pé até hoje lá. O teto cai, outras coisas podem cair, mas as colunas estão de pé. Tem muitas colunas antigas que estão de pé. Aquela região era uma região de Filadélfia que tinha muitos terremotos. Então você observa que muitas coisas foram destruídas naquela cidade por muitas vezes por causa do terremoto. E por muitas vezes você olhava construções que eram destruídas, mas as colunas ficavam. Jesus usa a referência da coluna para mostrar para os servos dele que estão na igreja de Filadélfia que assim, que não importa o que aconteça, se vocês obedecerem o que eu estou falando e viverem para mim, vocês vão permanecer de pé. Lembra daquele versículo quando ele fala bem assim: aquele que ouve e pratica as minhas palavras será como uma casa firmada na rocha? Virá a chuva, virá o vento, virá a enchente e a casa permanecerá de pé? É a mesma coisa que ele está falando para Filadélfia. Ele está falando para Filadélfia o seguinte: olha, por vocês serem obedientes, por vocês serem fiéis, por vocês buscarem realmente ter vida comigo, não importa o mal que venha contra vocês, vocês vão ficar de pé. E uma coisa também que ele diz, olha o que ele fala: e escreverei nela o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que virá do céu da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu nome. 3 nomes Jesus fala que vai ter sobre essa pessoa. E preste atenção, os 3 nomes. Primeiro, o nome do meu Deus, o nome da cidade, a nova Jerusalém, e também escreverei nela o meu nome. Por que Jesus fala isso? Entenda uma coisa. Quando o Senhor Jesus fala que vai escrever o nome dele sobre alguém, é porque ele está tomando direito de posse. Por quê? Quando o nome dele está escrito sobre alguém, quem lê sabe quem pertence àquilo. É como um documento, uma escritura, quando você compra uma casa. Quando você compra, você preenche um documento, você assina. E quando você assina, quem lê aquele documento sabe quem é o dono. Cristo está afirmando o seguinte: que todo aquele que realmente estiver vivendo para Ele, em obediência a Ele, compromisso com Ele, Ele vai colocar o seu nome para que qualquer um que olhe saiba que ele pertence a Cristo Jesus. Então, todo aquele da igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus está prometendo, que falando assim: vocês são meus. Vocês não são do mundo, vocês não são do diabo, vocês são meus, porque o meu nome está sobre vocês. Todo aquele que realmente recebe o prêmio da vitória terá escrito o nome do Senhor na sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo, levo ela servindo ao Filho de Deus. Entenda e compreenda. Quando você entregou a sua vida ao Senhor e quando você foi salvo por Ele, você é dele, pertence a Ele e o nome dele está escrito em você. E agora, a sua vida, você não pode viver mais para você, mas tem que viver para Ele. Partindo então para o resumo da lição de hoje, vamos relembrar o que nós estudamos aqui. Primeiro, Cristo é santo e verdadeiro, e nós também devemos ser. As ações de Cristo, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o agir do Senhor. Ou a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Não importa o tamanho da igreja, o importante é o tamanho do seu Deus.
Não importa se a igreja é de 10 membros ou de 1.000 membros. O importante é a visão da igreja para o Deus que serve. A igreja é pequena, mas serve a um Deus grande. Toda porta aberta pelo Senhor é sinônimo de mudança. Quem o Senhor abre portas na vida, pode ter certeza, a vida dessa pessoa vai mudar e mudar para melhor. A igreja sempre terá opositores, sempre terá os enviados do diabo para atrapalhar a obra de Deus. Toda oposição à obra de Deus será castigada pelo próprio Deus. A igreja não tem que castigar os opositores, esse é o papel do Senhor. A igreja precisa ser obediente à vontade de Deus, sempre. Mas toda obediência traz bênção. A igreja precisa lembrar que Jesus está voltando. A igreja precisa lembrar de guardar e proteger aquilo que o Senhor deu a ela. A igreja tem muitas coisas a proteger e guardar para que ninguém roube isso dela. E existem bênçãos celestiais para todo aquele que vive para o Senhor. Amém? Que esse estudo possa ter falado ao seu coração, que Deus te abençoe e que você possa meditar nesta carta. Leia ela novamente, releia, medite, e eu tenho certeza que Deus irá falar mais ao seu coração. Amém? Fique na paz.